Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, estudantes. Sejam bem-vindos aqui, professor Rodrigo. Agora vamos falar aqui sobre o nosso capítulo 2, Europa, Aspectos Naturais. Então aqui hoje vamos falar sobre algumas questões relacionadas ao relevo, à hidrografia, ao clima e à vegetação do continente europeu. Primeiramente, precisamos falar que Europa e Ásia formam uma única grande massa continental, a chamada Eurásia. Porém, mesmo fazendo parte de um único bloco continental, esses dois partes do mundo acabam tendo características bem diferentes, bem distintas entre si, características ligadas a tradições, ligadas à cultura, ligadas a histórias de cada um dos povos desses dois continentes. Essa grande massa continental, a Eurásia, acabou sendo formada ali com a divisão da Laurásia há 260 milhões de anos atrás, onde parte sendo a Eurásia, como a gente conhece, Europa e Ásia, e a outra parte o que seria a América do Norte. Mas, mesmo sendo uma massa continental única, existem alguns elementos ali que acabam servindo de divisão entre esses dois continentes. Temos os Montes Urais, que acabam separando ali a parte europeia e a parte asiática da Rússia. Temos ali a Cordilheira do Cáucaso, nas montanhas do Cáucaso, além dos mares Negro e também do Mar Cáspio, acabam servindo ali de fronteiras entre a Europa e a Ásia. Seguindo aqui, vamos falar sobre o relevo. O relevo europeu acaba se destacando por extensas planícies, principalmente a grande planície europeia, que acaba ali estando ao norte do continente. Ali, a planície começa ali no norte da França, atravessa Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Polônia, Bielorrússia, Ucrânia, até chegar ao território russo europeu. Existem também diversos planaltos de altitudes médias, com destaque ali para as regiões centro-orientais do continente e também ao sul, além, claro, de planaltos e algumas cordilheiras, montanhas menores, de altitude menor, montanhas mais desgastadas e dobramentos mais antigos ao norte também. E acabamos também vendo alguns dobramentos modernos, como é o caso dos Alpes. Os Alpes que estão ali na Suíça, na França, na Itália e também na Áustria. Seguindo, vamos falar aqui sobre a extensa planície europeia, que formada ali há 300 milhões de anos atrás, é uma região ocupada que antigamente foi ocupada muito por pântanos e que ao longo do tempo esses plantos foram acabados sendo cobertos por sedimentos, dando origem a algumas das maiores reservas de carvão mineral do planeta, que são ali principalmente na região do chamado Vale do Ruhr, na Alemanha. Atualmente é uma das principais áreas de extração do carvão mineral e também, por consequência, é muito importante para a questão energética da Alemanha, que é o principal país ali economicamente falando do continente europeu. Sobre a hidrografia europeia, é possível verificar diversos rios nessas planícies, e rios como o Rio Sena, como o Rio Sena, que acabam servindo de meio de transporte de cargas e pessoas. E outros rios, como o Rio Danúbio, que acaba passando por vários países da Europa Central, e o Rio Reno ali, que também passa ali pelo território alemão, acabam sendo importantes meios de transporte no continente. Existem também diversos rios de planalto e acabam tendo ali um potencial de gerar energia hidrelétrica. Destaca ali pelo rio Tejo, que acaba nascendo na Espanha e correndo para Portugal. Outra coisa importante que nós podemos observar é que na margem de diversos rios europeus acabaram se desenvolvendo diversas cidades muito importantes que acabaram se apropriando do uso das águas, tanto para abastecimento como também para transporte, fazendo dessas cidades importantes centros comerciais e industriais ao longo do tempo, como é o caso de Londres, que está à margem ali do rio Tamsa, né? Falamos ali do rio Reno, também, onde temos cidades como Colônia, falamos do rio Sena em Paris também. E a economia europeia acaba tendo uma relação muito intensa com esses rios. Alguns dos principais portos, como os portos ali ao longo do rio Danúbio, o Danúbio que serve como uma grande via de transporte em direção ao continente, acabam sendo importantes áreas de transporte de mercadorias
e também de pessoas. Na Europa setentrional, acabamos destacando os fiordes, que foram formados pelas geleiras durante a última era glacial e que acabam se estendendo do litoral até o interior de vários países, ali Suécia, Noruega, e que acabam servindo também de importantes vias de transporte, uma vez que esses fiordes podem adentrar ali 50, 60 quilômetros em direção ao continente. Na porção oriental, ou seja, a oeste, além da presença do Cáucaso, podemos destacar ali a presença dos montes Urais, que ali acabam servindo ali como divisores de águas, onde a gente pode observar importantes rios, como o rio Volga na Rússia, o rio mais extenso do continente europeu, e o rio Dnieper na Ucrânia, que acabam sendo rios que têm ali grande parte do seu curso nas áreas de planícies e por isso acabam servindo também de importantes corredores de transporte. Sobre o clima e a vegetação, como sabemos, clima e vegetação estão muito interligados, existe uma dependência entre esses dois fatores naturais ali, marcado pela presença das 4 estações, que acabam sendo bem definidas. Isso acaba sendo influenciado primeiramente pela latitude, a distância da linha do Equador, a altitude, diversos terrenos ali com uma grande altitude em relação ao nível do mar, destacamos a região dos Alpes, né? Região das montanhas, do Cáucaso, que mesmo sendo montanhas antigas, acabou tendo uma altitude considerável. E também a ação das correntes marítimas e das massas de ar. Correntes marítimas quentes ali, que vão acabar influenciando o clima no litoral oeste, litoral de França, litoral de Espanha, litoral de Reino Unido, e também de massas de ar, como é a massas que vêm do ciclo polar ártico em direção ao sul, que acabam trazendo ali importante influência ao clima europeu. Sobre as principais características, podemos falar sobre como essas características acabam estando muito próximas às formações vegetais, que acabam sendo ali adaptadas justamente a esses climas. Começando aí com a tundra, né, que é a formação vegetal que está mais próxima ao Polo Norte, é a última formação vegetal antes das neves eternas. Ela acaba, por conta dos longos invernos, surgindo apenas no curto verão, que dura ali de cerca de 2 a 4 meses, dependendo da região. Quando a neve derrete, essa vegetação ela acaba aparecendo. Essa vegetação é composta por pequenas plantas, musgos, líquens que acabam crescendo durante esse curto verão. Isso até por conta da chamada permafrost, que é o congelamento do subsolo, que é a parte do solo ali que nunca descongela, ou seja, parte da área onde as plantas maiores teriam suas raízes penetrando o solo, acaba estando congelado e isso acaba favorecendo o crescimento de plantas baixas, né, que vão crescer apenas nos meses de verão. Já as florestas temperadas é um bioma que é bem característico do continente europeu, relacionados ao clima temperado, plantas caducas, né, as árvores caducifólias, e que tem as 4 estações bem definidas. Temos ali um verão quente, um outono ameno, uma primavera chuvosa e um inverno frio nessas regiões de florestas temperadas e clima temperado. Essas florestas elas vêm sendo devastadas ao longo de milhares de anos, principalmente nas regiões onde hoje são territórios da França, territórios da Alemanha, territórios ali da Inglaterra e por assim em diante. Temos as florestas boreais, ou a taiga, que é uma vegetação composta principalmente por árvores de grande porte, da família dos pinheiros, como os abetos, né? Que são árvores que possuem folhas bem resistentes, que são chamadas folhas em forma de cone, por isso o nome coníferas, que acabam resistindo aos invernos muito rigorosos de países como Alemanha, norte da Alemanha, Noruega, Suécia, Rússia, onde essa madeira acaba sendo muito usada para fins industriais. Temos também as pradarias, que é uma vegetação que não cresce muito devido à falta de umidade existente nas regiões onde ela acaba acontecendo. Por isso, poucas árvores acabam se desenvolvendo e prevalecendo ali vegetações bem baixas, como imensos tapetes naturais. Na Europa meridional, ao sul do continente, território de Itália, de França, sul da França, de Espanha,
de Portugal e também na Grécia, acabamos observando a vegetação mediterrânea, influenciada principalmente pelos ventos que vêm do deserto do Saara e passam pelo mar Mediterrâneo, trazendo ali uma massa de ar seca que acaba diminuindo a quantidade de umidade nessa região. Essa vegetação é composta por árvores pequenas e arbustos que acabam sendo adaptados a viver nessa região, tendo folhas pequenas e muitas vezes espinhos. Na porção leste da Rússia, próxima à fronteira com o Cazaquistão, acabamos encontrando formações desérticas, vegetação de desertos ali no continente europeu, na região ali já próxima ali à fronteira entre Europa e Ásia.